Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Então pessoal, eu consumo muito dorama e decidi fazer esse canal. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre as mentiras, tá? Desse mundo dorameiro e asiático que as pessoas ainda acreditam. Então tem muita coisa que a gente tem que aprender a separar, que acontece ali no dorama, mas que é muito difícil acontecer na vida real. A primeira coisa que é muito difícil acontecer na vida real são os homens serem exatamente iguais como os caras dos doramas, super românticos, super cavalheiros, super prestativos. Há uma grande diferença, sim, dos homens coreanos para os homens brasileiros, mas no final são homens, tá? Então acho que a grande diferença é que talvez os coreanos levem mais a sério as relações, tá? Amorosas, queiram mais casar do que hoje acontece aqui no Brasil. Mas eu acho muito errôneo quando tem pessoas que começam a assistir dorama e acham que todo coreano é romântico e todo coreano é obcecado pelas mulheres. Que, creio eu, tá? Acredito muito que hoje os doramas que mais fazem sucesso é onde o homem é obcecado pela mulher, do que aconteceu recentemente quando toca o telefone. Então essa aí é uma grande mentira. Outra mentira, tá? Que eu sei, assim, eu até brinco, eu gosto de ser iludida assistindo os doramas, mas no fundo eu sei que é muito difícil de acontecer. São os homens e as mulheres se casarem virgem. Gente, eles são casais normais. Vocês acreditam mesmo que vai ter gente de 30 anos, 40 anos, se eles não tivessem uma base, tá, bíblica, eu acredito que é muito difícil que eles vivendo ali sem essa base, eles queiram se casar virgem. Então acho que é uma coisa que o pessoal fantasia muito. Ah, eu quero casar com um coreano porque eu também vou me resguardar e o coreano se resguarda. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que vai mudar a base bíblica, sabe? Da pessoa ter como base Cristo, ter como base Jesus, de ter aquele mesmo pensamento. E não tem nada a ver com a etnia, e sim com o seu direcionamento de vida. Então acho muito errado quando as pessoas começam a associar que todo coreano casa virgem, que a gente sabe que não é. Ainda mais se você assistiu o dorama, tá? Ou ponto G. Se você assistiu, você vai entender que nem todo coreano é assim santinho, digamos, tá? Outra coisa que o povo acredita muito é que os coreanos não traem as mulheres. Gente, é a mesma coisa aqui no Brasil. Tem homem que trai e tem homem que não trai. É tanto que se você for pesquisar a vida de alguns atores, você vai ver que alguns atores já se envolveram em casos aí de traição, como o Lee Bo-ryun, tá? Que ele fez uma Odisseia Coreana e ele também faz o 001 em Round 6. Ele já teve um grande escândalo onde ele traiu a mulher dele que estava grávida com duas outras mulheres e essas mulheres ficaram aí fazendo chantagem com ele. Então você vê que não é esse mundo cor-de-rosa. Eu acho muito importante, na hora de consumir dorama, ter esse pensamento. Dorama é uma coisa. Os K-dramas, os C-dramas, os doramas, seja lá como você queira chamar, é uma coisa, tá? E é diferente da realidade. Então, na hora de consumir, tenham esse pensamento, porque tem muita gente ficando obcecada. Tem gente querendo vender as coisas para namorar com um coreano. Tem gente querendo mandar dinheiro para sustentar um coreano lá, para esperar ter dinheiro para sair do Brasil e casar com esse coreano. Recentemente teve um caso que me chamou muita atenção de uma brasileira que ela foi morar com um coreano. E lá ela apanhou. Foi uma reviravolta para ela conseguir o dinheiro e voltar. Então imagina a humilhação dessa mulher. Mas é porque quando assistir dorama, você tem que saber separar tanto o ator do personagem como a realidade da ficção. E isso é em tudo, gente. Eu gosto muito de dorama, mas eu tenho esse cuidado de entender. O ator não é igual ao personagem. Por mais que eu queira que os personagens na vida real se casem, se eles foram solteiros, ok, eu gosto de me iludir. Mas eu sei que não é regra. Recentemente também o ator de Rainha das Lágrimas, o Ki Sung-hyun, ele ficou muito bravo porque as pessoas estavam querendo que ele assumisse o namoro com a atriz, tá? E ele falou assim, olha, assista o drama como um drama. No drama, a gente era casado, no drama, com os personagens. Mas na vida real nós não somos, então tem que saber
cada vez mais separar essas coisas, sabe? Separar a realidade da mentira. A realidade é que os doramas são histórias asiáticas fascinantes e é real também que existe homens que traem, que não traem, e existe sim a possibilidade de os atores se tornarem um casal, como já aconteceu com vários. Mas são coisas que podem acontecer e podem não acontecer, não são regras. Então eu decidi fazer esse vídeo porque eu tenho visto cada vez mais as pessoas se tornarem meio que obcecadas pelos doramas, mas criarem essa ficção na sua mente, que os casais dos doramas também têm que ficar junto, que o que acontece no dorama é real. Recentemente o ator, tá, que fez um dorama muito famoso, que é A Vingança do Casamento. A Vingança do Casamento Perfeito. A Vingança do Casamento Perfeito. E ele falou que o que acontece, tá, nos doramas, esse amor todo, é possível acontecer, mas não é regra. Ele mesmo, como ator, não acredita que existem esses amores que são transmitidos nos doramas. Então, é possível, isso é em toda a etnia, é possível acontecer no Brasil, é possível acontecer na Coreia, é possível acontecer nos Estados Unidos, é possível acontecer em qualquer lugar do mundo onde as pessoas estejam dispostas para que isso aconteça. Então, gente, esse foi o vídeo, tá? É um vídeo, assim, tipo de alerta para as novas pessoas que estão entrando nesse mundo dos K-dramas, porque tem muitas senhoras, tá, que são aposentadas, querem viajar, e tem muita gente que tá se iludindo. Eu quero um coreano, eu quero um coreano, porque o coreano virou o homem ideal. Não, gente, eles são lindos, mas são homens, tá? Comuns, como os brasileiros também. Tem muito brasileiro bonito também. Não são famosos, mas são bonitos. Então saibam diferenciar essas mentiras que o povo faz muito aí, ó, entrar na mente das dorameiras, tá? Esse foi o vídeo, um beijo.